Jorge Andrade, tem o teu dedinho aí, hein? Tem o teu dedinho, Jorge Andrade. Bom, nós estamos em 2024 e hoje o Sport tem dois goleiros bons, tá? O Kaique França, titular absoluto, e o Thiago Couto, que é uma sombra de respeito, também um grande goleiro, tá? O Luiz Heitor falou uma coisa no vídeo dele que eu concordo. Se o Kaique França sair, nós não queremos, tá? Mas se o Kaique França sair, o Thiago Couto segura a rapadura, porque também é um bom goleiro, tá? Foi com o Thiago Couto que o Juventude subiu o ano passado para a primeira divisão este ano, já que Thiago Couto estava emprestado pelo São Paulo à equipe do Juventude, né? Já o Kaique França, o jogador jogava na Ponte Preta, e aí eu acho que a Ponte Preta estava devendo um dinheirinho ao Kaique, acabou liberando o jogador e ele chegou ao Sport a custo zero. Kaique França, que hoje é o nosso titular, chegou a custo zero ao Sport. Talvez o Sport pagou aí umas luvas e tal o jogador, mas ele chegou a custo zero. E o Thiago Couto não. O Thiago Couto era do São Paulo, estava emprestado à Juventude. O Sport comprou o Thiago Couto, tá? O Sport pagou 4 milhões de reais pelo Thiago Couto. E o Kaique França veio a custo zero. Então hoje o Sport tem dois goleiros muito bons. A diferença é que o nosso reserva, o Thiago Couto, tem 4 anos de contrato, se não me engano, né? E o Kaique França tem contrato até o final do ano. Porém, gente, com essa investida aí do Internacional, que quem tá lá agora como executivo de futebol é o Jorge Andrade, que estava no Sport o ano passado, que estava no Sport o ano retrasado, foi com o Jorge Andrade que nós tivemos péssimos goleiros no Sport Clube do Recife. Ele não teve a capacidade de contratar goleiros bons. E aí pode alegar muita coisa, né? Pode alegar que o Sport não estava favorecido no mercado, porque estava, não sei, devendo, tal, estava queimado. Pode dizer que o Sport estava liso, pode falar um monte de coisa. Mas a verdade é que em 2022, com Jorge Andrade como executivo de futebol, tivemos goleiros péssimos. Em 2023, com Jorge Andrade, executivo de futebol, tivemos goleiros péssimos. E agora com Jorge Andrade fora do Sport, em 2024, temos dois bons goleiros. E agora Jorge Andrade, que trabalhou no Sport 2 ou 3 anos aí como executivo de futebol, foi para o Inter e quer um goleiro. E ele foi buscar o goleiro aonde? No Sport. Parece que o Inter está oferecendo aí 4 milhões de reais ao Sport para comprar o jogador. O jogador é do Sport, tá? Chegou a custo zero, tem contrato com o Sport até o fim do ano. E parece que está oferecendo 3 anos de contrato ao atleta. E o Luiz Heitor falou algo correto no vídeo dele, né? Agora é a hora de chamar o Thiago Couto, não, o Kaique França e dizer, ó, lá tu vai ser reserva, aqui tu é titular. Vamos aumentar o teu salário, vamos te dar mais 1 ou 2 anos de contrato, fica aqui com a gente. Ponto final. É simples. É simples. Agora é a hora de fazer isso. Porque também tem a vontade do jogador, né? Falam que o Sport está pagando ao Kaique França 3 vezes mais do que ele ganhava na Ponte Preta. Que eu não faço a mínima ideia qual era o salário do Kaique França na Ponte Preta. Mas imagina, você pode estar ganhando 10 mil reais. Vou dar um exemplo, tá? Você ganha 10 mil reais. A outra empresa do teu lado aí, a vizinha, que faz a mesma coisa que tu faz nessa empresa atual, te vai pagar 30. Tu não vai não, é? Porra, o cara tá ganhando 10 mil reais. Claro, eu tô dando um exemplo, tá? Um exemplo. O cara tá ganhando 10 mil reais. A outra empresa vai oferecer 30 mil para ele fazer a mesma coisa. Quem é que vai ficar na empresa que paga 10 mil? Eu vou trabalhar na empresa que paga 30, claro. E foi assim que o Kaique França fez. Kaique França, a Ponte Preta devia um salário a ele, uns dinheiros aí. O cara deixou a Ponte, chegou no Sport a custo zero. E o Sport hoje paga 3 vezes mais do que ele ganhava na Ponte Preta. Agora, quanto é esse 3 vezes mais? 100 mil? 120? 150? Não sabemos. Mas que o Sport paga 3 vezes mais, paga. E na Ilha do Retiro, o Kaique França é titular absoluto. Absoluto. Sem falar também a questão de que o Kaique França está numa fase espetacular. E por mais que o Thiago Couto seja um bom goleiro, nenhum torcedor do Sport quer perder o Kaique França nesse momento, né? O cara evitou na Fonte Nova. Talvez aquele dia contra o Bahia tenha sido o maior jogo da história do Kaique França. Ele fez ali, ó, para mais de 10 defesas. E dessas 10, não, 10 ou mais, tá? Dessas 10 ou mais defesas, coloca aí umas 6 de nível altíssimo. E dessas 6, 3 milagres. O cara pegou muito. O Sport só perdeu do Bahia nos acréscimos, gente. Nos acréscimos. Por quê? Quando o Rafael... Acho que foi o Rafael Ratão, né? Quando o Rafael Ratão fez o segundo gol do Bahia, a barra tava só.
porque o Kaique França foi pego no contrapé, né? A barra tava só e o Ratão só fez empurrar pro gol. Mesmo assim, o Bahia venceu, mas venceu nos acréscimos, porque o Kaique França pegou tudo e muito mais. Pegou tudo e muito mais. Então, ó, notícias aí. Existe até jornalista lá no Rio Grande do Sul que já está cravando que o jogador vai jogar no Inter. O Sport, as notícias que a gente tem é que o Sport negou essa oferta do Internacional. O Sport negou os 4 milhões, ou seja, não quero 4 milhões. Kaique França tem apenas 28 anos, é um cara jovem, ele tem mais 5, 6, 7 anos tranquilamente em alto nível no futebol brasileiro. Ele tem tudo para conquistar títulos com o Sport, a começar este ano, quem sabe, pela Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e quem sabe até uma Série B. Ele vai fazer com que o Sport ganhe pontos neste ano, ele vai fazer defesas que vão garantir um resultado de vitória ou pelo menos de empate para o Sport, ou seja, ele vai evitar muitas derrotas. Então, Kaique França é um cara para ficar. E o Sport tem que se movimentar e aí melhorar um pouco mais a situação contratual do jogador, né? Então, dá aí um dinheirinho, um pouco mais de dinheirinho a ele e, sei lá, dá mais uns 2 anos de contrato. Pô, qual é o problema? Assina contrato com o cara até aos 30 anos, problema nenhum. Cara, ruim é você ter goleiros como nós tivemos nos últimos 2 anos. Aí sim é bronca, viu? Tivemos 4 ou 5 goleiros que não serviram para nada, prejudicaram muito o Sport, e o Sport perdeu muitos jogos por causa de ter goleiros de um nível bem mais abaixo do que o Kaique França e o Thiago Couto. Bastou o Sport contratar 2 bons goleiros, e detalhe, 2 goleiros bons que estavam na Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Detalhe, o Kaique França estava na Ponte e o Thiago Couto no Juventude. 2 excelentes goleiros, podemos dizer assim, que estavam na segunda divisão. Então bastou o Sport contratar 2 bons goleiros, 2 excelentes goleiros, enfim, que os problemas no gol do Sport acabaram. Tirando esse jogo do Bahia, o Kaique França e o Thiago Couto também ajudaram o Sport a conquistar pontos em outros jogos, porque está tendo um revezamento dos 14, até o momento, no momento que eu estou gravando este vídeo, está sendo antes do jogo do Altos com o Sport, tá? Então, nesse momento, o Sport tem 14 jogos na temporada e são 10 vitórias. Dessas 10 vitórias do Sport, pode ter certeza que o Thiago Couto e o Kaique França ajudaram fazendo algumas defesas aí milagrosas. E o Sport tem 3 derrotas, e tem um empate. O Sport perdeu para o Náutico, jogando nos aflitos, um time mistão tal. O Sport perdeu para o Náutico, o Sport perdeu para o Bahia e o Sport perdeu para o Retrô. Aquele jogo do Retrô realmente é algo que eu não entendo até hoje. Quem estava no gol foi o Thiago Couto, mas ele não teve culpa nos gols que levou, tá? Contra o Náutico, também os goleiros do Sport não tiveram culpa. Não lembro agora, que nesse dia do jogo com o Náutico eu fui para um casamento. Então eu não lembro se foi o Kaique França ou o Thiago Couto que estava no gol, mas quem foi que estava no gol não teve culpa. E no jogo com o Bahia, os 2 gols que o Kaique França levou, o Kaique França não teve culpa. Ou seja, eu posso dizer aqui que nas derrotas que o Sport teve, as 3 derrotas deste ano, os goleiros não tiveram culpa no resultado. Simples. É isso. Por mais que o Sport tenha levado 4 gols do Retrô, o Thiago Couto não teve culpa em nenhum gol. Nenhum. É incrível, né? E não tô passando pano não, tá? É a verdade. O Sport foi que não jogou nada naquele dia, tá, gente? Ele não vai não! Internacional, ele não vai não. E Jorge Andrade, porra, vai buscar goleiro em outro lado, meu irmão. Você já Bom, vou ficar calado, mas... Enfim, Jorge Andrade, vai buscar goleiro em outro lado. Tchau.